bate forte meu coração pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança e união. Eu quero um novo rumo e eu não tô sozinho. Para um Brasil mais forte, só há esse caminho. Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade. Com amor e com coragem. Aí, agora vamos cantar o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os serpes da justiça clava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Alô. Com a palavra, o Levi Fidelis. Bom dia a todas e a todos os amigos brasileiros. Bolsonaro, primeiro turno, gente. Sem mortadela, com presunto pelo menos. Estava eu aqui, vendo os brasileiros do verde e amarelo,
cantar o hino nacional. E me lembrei recentemente, vendo lá na Paulista, esses vermelhos, esses sócios comunistas, botando fogo na nossa bandeira, que é o nosso símbolo nacional, pisoteando-a. Imaginei que eu estava em outro mundo, em outro país, mesmo porque sabemos todos que aqui é nossa terra, jamais vamos abandoná-la. Por isso, senhores, que estamos aqui, eu, General Mourão, o nosso Jair lá está, atento a tudo que estamos fazendo, trabalhando para colocar o Brasil no seu devido lugar. Tenho certeza, senhores, que essa vitória será a vitória definitiva. Ou ganhar, ou ganhar. Não tem saída. Não temos saída. Lembro-me, estava até ontem falando para a nossa querida plateia também de São José, que quando saí candidato, nas duas últimas vezes, especialmente de 2014, eu dizia já que o país estava quebrado, que a senhora Dilma colocou o Brasil no maior endividamento da história, chegando praticamente a 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Claro que o atual governo elevou para 4. E com a irresponsabilidade que esses petralhas sempre tiveram, esses do Foro de São Paulo, os mesmos que levaram o país ao cadafalso, ela dizia que estava tudo bem. Dizia que a educação estava maravilha, colocava crianças, aquele petralha preso lá, João Santana, com aquele marketing maravilhoso, só ele ganhou 65 milhões de reais para mentir. E mentiu feio. Dizia que a educação está aquela maravilha com aquelas crianças sentadas, não é? Nas suas respectivas carteiras escolares, está tudo bonito. Que a saúde é uma maravilha, gente. Colocava computação gráfica. As mulheres bem atendidas em tudo. E o país estava lá em cima, sobrando dinheiro. Que mentira. Quando disse eu para ela, senhora, só está no mundo rosáceo, não é o Brasil que queremos, não é o Brasil que existia, não. E agora vemos o resultado. Tudo que o brasileiro mais quer é produzir, pagar menos impostos, ter uma vida sadia, voltar a sorrir. E isso só vamos ver, gente, com o Bolsonaro presidente. Somente com o Bolsonaro presidente. Queremos a normalidade institucional voltar. Queremos que o nosso país volte a sorrir, a produzir. Aliás, o campo onde estamos, aqui em Catanduva e toda a região, só tem dado a sua contribuição efetiva. Produzido tudo que pode e com as maiores dificuldades. E eles nem reconhecem. A inflação é controlada graças à agroindústria, gente. Graças especialmente àqueles que produzem e não àqueles que apenas querem direitos e ficam invadindo terra. Aqueles que sem teto e sem vergonha na cara invadem casas, tudo promovido por eles. E tem a cara dura agora de virem dizer que vão de novo retomar um poder que eles sempre tiveram. Nunca tiveram poder nenhum, porque o povo nunca esteve nas mãos deles. E agora o povo resistente vai retomar o que é seu. Estamos aqui com o nosso eminente general Mourão, vice-presidente da República, na chapa de Bolsonaro. Homem digno, homem que tem dado a estabilidade e demonstrado a todos os brasileiros que essa chapa é completa. Jair, o mito, e o general Mourão, a pessoa que dá exatamente consistência a essa chapa, demonstrando que esta dupla vai fazer o Brasil voltar a sorrir. Bolsonaro e Mourão é o que o povo quer, o povo deseja para novos tempos. E eu tenho certeza, senhor, nesse breve discurso aqui que eu quero dizer para os senhores, que o meu partido, PRTB, teve a honra de, a convite do Bolsonaro,
formamos a chapa com o João Mourão e eu, ato contínuo, cedi a que nós pudéssemos lutar unidos pelo Brasil, numa coligação PSL-PRTB. Então convido os senhores a trabalharem no futuro próximo também, para que essas duas legendas que estarão formando o poder constituído no país tenham capilaridade nos seus devidos municípios, que voltemos nossos olhos para ajudar aqueles que exatamente merecem, estão dando seu sangue, e especialmente o Jair está lá, em cima de uma cama, ferido de morte por um assassino e por uma conspiração dos Petralhas. Com certeza absoluta a polícia vai descobrir. Estamos, aliás, brevemente para descobrir. Para concluir, senhores, quero dizer que o país não aguenta mais de tantos impostos. O país não aguenta mais da inversão de valores morais e familiares, da droga que entrou, o narcotráfico, como diz General Mourão sempre, que domina as populações, a falta de respeito para com a nossa brasilidade. Então, General Mourão, ao passar a palavra ao senhor, eu quero dizer uma vez mais que os brasileiros estão mais do que nunca necessitados de que vençamos, porque eles poderão, em eventual tentativa de suicídio final, fazerem tudo para que volte ao poder, para prosseguir nessa sanha sociocomunista. Então, perderemos a única e definitiva chance de fazer o que o Brasil volte a ser o que era. Muito obrigado, senhores. General Mourão e Bolsonaro, rumo à vitória! Rumo à vitória! Muito obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. É enorme minha satisfação de estar aqui em Catanduva. E por que eu digo isso? Porque o núcleo central, a alma de um país, ela se encontra nas suas pequenas e médias cidades, onde existe aquela população anônima que trabalha dioturnamente, independente do que possa acontecer. E é essa população que leva o país para frente. Aqui encontra-se aquilo que se chama o Brasil profundo. E é esse Brasil profundo que vai eleger o Jair Bolsonaro no dia 7 de outubro. Nós vivemos um momento extremamente de inquietação, de certa insegurança, de grande competitividade nesse nosso mundo. É um mundo onde a tecnologia, ela veio para ficar, e cada dia que passa, ela apresenta um invento diferente. Algo que muda até a nossa maneira de ver as coisas. E nós temos que saber nos acostumar com isso. Esse mundo, ele tem ao norte do hemisfério aquelas que são consideradas as principais civilizações. E ao sul, ainda está para aparecer uma. E eu não tenho a mínima dúvida que o destino manifesto do nosso país é ser a grande civilização do hemisfério sul, capaz de alimentar todo esse planeta, colocando comida boa e barata na mesa de cada cidadão desse mundo. Essa é a nossa tarefa, e é isso que nós vamos fazer. Eu lembro que a nossa trajetória na face da Terra, da nossa espécie humana, já tem 70 mil anos, quando nós, os Homo sapiens, junto com as nossas mulheres sapiens, saímos do leste da África e fomos para o Oriente Médio, para a Europa, e iniciamos a ocupar o mundo. Éramos pequenos grupos de caçadores e coletores, conhecíamos pouco. 40 mil anos atrás,
começamos a nos comunicar. E há 12 mil anos surgiu a agricultura. E com ela, a capacidade de alimentarmos grandes contingentes de pessoas e nos fixarmos em cidades. E daí a necessidade de se criar o Estado para que as diferentes cidades fossem todas regidas por uma mesma legislação. 500 anos atrás começou o que nós estamos vivendo, a revolução tecnológica. Estamos entrando agora num ponto de uma curva altíssima dela, onde a inteligência artificial, a biotecnologia começam a mudar as relações de trabalho, a forma de até de nós mesmos nos relacionarmos. E nós temos que saber nos adaptar a esse momento. É mais uma crise que vive a democracia liberal. E vive por quê? A democracia liberal, ela tem sabido enfrentar tudo. Ela, no começo do século passado, venceu o imperialismo durante a Primeira Guerra Mundial. Fazem 100 anos que terminou aquele evento e ainda se escreve muito e se descobrem novas visões daquilo que ocorreu. Também a democracia liberal venceu o nazifascismo, venceu o comunismo, apesar de, aqui no nosso Brasil, ainda tem gente que está parada no século XIX, no Manifesto Comunista de 1848, ainda não evoluiu. Ainda acredita que esse tipo de regime poderia nos conduzir a um patamar superior. Ora, senhoras e senhores, em todos os lugares onde foi implantado esse regime, nós só vimos destruição, só vimos queda da atividade econômica, só vimos prisão das pessoas, só vimos falta de liberdade e, finalmente, só vimos aquela tentativa desesperada do povo se livrar daqueles grilhões. Isso aconteceu no leste da Ásia, aconteceu na União Soviética, aconteceu no leste europeu, ou seja, em todos os lugares onde procuraram estabelecer esse tipo de regime. Mas agora a democracia liberal enfrenta essa questão da revolução tecnológica, com postos de trabalho começando a desaparecer e novos começando a surgir. E nós não devemos temer isso. A juventude, ela está aí para absorver isso tudo e dar o passo à frente que tanto precisamos. Esse mundo também, ele é ameaçado por vários perigos e que perpassam todos os países. Nós temos o narcotráfico, o crime organizado associado ao narcotráfico, o terrorismo, que também muitas vezes está associado ao crime organizado e ao narcotráfico, as migrações, vemos lá pessoal fugindo do Oriente Médio, das guerras que lá existem, para ir para a Europa, africanos se atirando no mar Mediterrâneo em embarcações improvisadas, para fugirem também das guerras que ocorrem naquele continente, e mais ainda, da fome e do clima inóspito que começa a tomar conta de lá. E vemos aqui na América do Sul a diáspora, o êxodo dos nossos irmãos venezuelanos. Também temos a guerra cibernética. Lembrem que tudo no mundo hoje está baseado em sistemas informatizados. Distribuição de energia, distribuição de água, o próprio dia a dia que nós temos. O nosso ambiente de trabalho há muito tempo deixou de ter a máquina de escrever. Isso ficou aquilo no passado, é peça de museu. Precisamos de computadores, de equipamentos de alta definição. Se falta energia, nós não funcionamos. Nós simplesmente paramos. Então a guerra cibernética, ela pode travar um país da noite para o dia. E não pense que isso não está ocorrendo. Quase que diariamente ataques de piratas cibernéticos ocorrem, seja contra órgãos governamentais, seja contra entidades privadas. E todos têm que estar em condições de se defenderem. Desde daquele firewall, né, daquele antivírus que nós temos no nosso computador, até sistemas mais elaborados
que existem para proteger os grandes bancos e as grandes instituições governamentais. Também temos uma grande nação, a hiperpotência dos Estados Unidos da América, gastando em torno de 600 bilhões de dólares por ano com armamento. Isso a dólar de hoje é 2,5 trilhões de reais. É 1 trilhão a mais do que existe no nosso orçamento para as nossas despesas correntes, ou seja, o custeio da máquina governamental e mais o investimento que pode ser feito. Dívidas enormes, sejam de países, sejam de entidades privadas. E as grandes corporações têm desafiado os estados nacionais, igual como aconteceu aqui no nosso país, onde um cartel de empreiteiras praticamente nos colocou de joelhos. E a América do Sul, o nosso entorno próximo. A América do Sul é um grupo de países que não tem uma grande penetração no resto do mundo. Nos falta união, nos falta termos mais diálogos uns com os outros. Existe a Organização dos Estados Americanos, sempre sendo atacada porque seria algo ligado ao imperialismo americano, na linguagem do pessoal da esquerda, que tentou criar uma outra entidade para se contrapor à OEA, a chamada Unasul, que hoje morre à míngua. Aliás, um antigo chefe militar dizia que a Unasul era o Pacto de Varsóvia de sandália havaiana. Essa era a visão dele. Temos então que nos aproximar dos nossos vizinhos. Eu lembro que temos os 3 maiores produtores de cocaína do nosso lado: Colômbia, Peru e Bolívia. Temos que dialogar o combate a essa nefasta, a esse crime. Não pode ser só nosso, tem que ser do lado de lá da fronteira também. Compete à nossa diplomacia ligar-se mais com os governos desses países e estabelecermos medidas comuns para o controle das fronteiras. Temos também aqui na América do Sul ainda gente que culpa espanhóis e portugueses pelos problemas que ocorrem aqui. Já somos praticamente 200 anos independentes, alguns com mais de 200 anos. Chega de culpar o passado. Nós temos que resolver os nossos problemas. Temos também aqui na América do Sul o caso da Venezuela. É um caso clássico que vai ser estudado aí pelos cientistas políticos. Livros serão escritos a respeito de como destruir um país. A Venezuela, ao longo da sua história de país independente, teve muito poucos momentos de vida democrática. Grande parte foram ditaduras. Contudo, no período de 1958 a 1998, teve 40 anos de alternância de poder entre 2 partidos. Período chamado de o Pacto de Punto Fijo. Nessa época, na década de 60 do século passado, enfrentaram uma guerrilha comunista. Guerrilha armada, assessorada, inclusive com a presença de elementos cubanos no território daquele país. As forças armadas venezuelanas venceram essa guerra. Mas a guerrilha, na sua autocrítica, conduzida por um líder deles chamado Douglas Bravo, membro do Partido Comunista Venezuelano, chegou à conclusão que para conquistar o poder, teriam que cooptar as forças armadas daquele país. Assim, iniciou-se um processo de infiltração nas forças armadas. E desse processo nasceu Hugo Chávez. Em 92, Chávez, já tenente-coronel, junto com outros oficiais idealistas, e comandava um batalhão de paraquedistas, tenta um golpe de Estado. Ataca covardemente a residência do então presidente, onde estava a família dele, mulher, filhos, netos. Ataca o Palácio do Governo, uma base aérea que se localiza no centro da capital, mas é derrotado. Na hora de ser preso, o general encarregado daquele ato lhe concede um tempo de 5 minutos para falar em rede nacional de televisão. Chávez
faz um discurso muito bonito, vibrante, que é a característica dele, era a característica dele. E aí nós temos que lembrar que no imaginário do povo venezuelano paira sempre a figura de Simão Bolívar, o libertador. E eles sempre esperaram a volta de Simão Bolívar. E naquele momento Chávez, então, passa a ser o Bolívar redivivo. Em 94 ele foi anistiado, e aí aparece um argentino chamado Norberto Cerezoli, que, para amparar aquilo que ele denominou de socialismo do século XXI, lhe oferece um tripé constituído por exército, caudilho e povo. Exército como força de sustentação. O caudilho, Hugo Chávez, pai dos pobres, líder populista. E o povo, imensa maioria do povo venezuelano pobre, sendo abastecido pelo dinheiro farto do petróleo. Com isso, a atividade econômica foi caindo, liberdades foram restringidas cada vez mais, opositores sendo presos, opositores sendo mortos, até que chegamos à situação atual, onde o povo venezuelano foge daquele país. Os mais ricos foram para a Europa e Estados Unidos, a classe média está nos países de língua hispânica, e os mais pobres atravessam a grande sabana e ingressam no nosso país pelo território, pelo estado de Roraima. Temos que acolhê-los, senhoras e senhores. Faz parte da nossa tradição humanitária. Não podemos virar as costas a esses irmãos. Temos que entender isso, porque se queremos ser grande, temos que ter atitudes e gestos de grandeza. Não esqueçam isso jamais. Agora, muita gente também fala que o Brasil vai virar uma Venezuela. E eu lhes digo e afirmo que não, por uma razão muito simples. As nossas Forças Armadas não foram e jamais serão cooptadas para um projeto desta natureza. Confiem nelas. Também a América do Sul é sujeita a todas aquelas ameaças que eu falei, do narcotráfico, do crime organizado, do fluxo de capitais ilícitos, não é? Das migrações que estão ocorrendo. Estamos sujeitos a tudo isso aí. E aí chegamos ao Brasil. Alguém tem dúvida do nosso porte estratégico? Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, uma população de mais de 200 milhões de pessoas, uma forma compacta, porque lá do norte, no extremo norte, no Monte Roraima, até o Arroio Chuí, e lá do leste, na Ponta Seixas, no Cabo Branco, até a nascente do Rio Moa, na Serra da Contamana, no Acre, essas duas distâncias são praticamente iguais, em torno de 4.200 quilômetros. Ocupamos a porção centro-leste da América do Sul. Temos saída para o Atlântico Sul, para o Mar do Caribe, para o Atlântico Norte. Pelo Canal do Panamá podemos sair pelo Pacífico e pela Rota Sul, pelo Estreito de Magalhães, também podemos chegar ao Pacífico. Nossas costas opostas são os países da África Ocidental, onde existem algumas riquezas, entre elas o petróleo. Temos facilidade de ligação com a Europa e com os Estados Unidos. Então somos um país com uma riqueza enorme, mas temos dificuldades, não é? Somos travados, somos amarrados na nossa capacidade de progredir. E por que isso? Por causa da crise. A crise que nós estamos vivendo. A crise é política, econômica e psicossocial. A crise política é política e policial. A quantidade de políticos já presos, inclusive o desprazer, né? A vergonha que eu sinto em termos um ex-presidente da República preso por ser ladrão. É impressionante isso aí, minha gente.
É triste isso. Outros tantos encarcerados pelo mesmo motivo, outros respondendo a processo. Isso nos dá vergonha. Temos que mudar, temos que ter uma reforma política. Enxugar o número de partidos, de modo que os partidos nos representem efetivamente. Que haja aquela ligação entre as ideias que nós, eleitores, temos e o partido que nos representa. E também temos que ter representantes eleitos que tenham ligação direta com a gente. Enquanto tivermos esse sistema do voto proporcional, que dos 513 deputados, nós só elegemos 36. O resto vem no voto tiririca. Um ganha muito voto e arrasta o resto. A minha visão é clara. Temos que ir para o voto distrital. Pequenos distritos dentro de cada estado, onde terá um representante. E aí nós conheceremos bem quem é o nosso representante que está lá no Congresso. Haverá aproximação realmente entre o eleitor e o seu eleito. Com isso também acabará esse presidencialismo de coalizão, que na realidade é um grande balcão de negócios, onde se juntam os partidos com a única ideia de arrancar alguma coisa do governo e dividir aquele butim entre o seu séquito. E nada chega e nada progride para o restante da população. Aqui caem apenas as migalhas que sobram desse assalto que ocorre aos cofres públicos. Temos a crise psicossocial. Cadê nossos valores? Nós estamos sendo há muito tempo pautados por uma visão de mundo que não é a visão do nosso país como um todo. Ipanema, no Rio de Janeiro, tem uma visão de mundo. Isso é transmitido por uma rede de televisão e entra dentro dos nossos lares como isso fosse uma verdade absoluta. Não é o nosso modo de vida. Cada cantinho do nosso país tem uma forma de viver. E nós temos que manter um núcleo central de valores. Valores como a verdade, como a honestidade, como a lealdade, como a responsabilidade. Eles não podem ser simplesmente entregues. Não tem ninguém meio honesto. Ou você é ou não é. Não tem ninguém meio responsável. Não tem ninguém meio verdadeiro. Não tem ninguém meio leal. Nós temos que praticar essas virtudes, esses valores sempre, porque isso nos dará o Brasil de grandeza. E esse Brasil de grandeza é a grande ideia do Bolsonaro, por uma razão muito simples. Bolsonaro é estadista. E o estadista, ele não pensa nas próximas eleições. Ele está pensando, sabem em quê? Nas próximas gerações. Então temos que reconquistar os nossos valores. A tríade de Deus, pátria e família. E a crise econômica, que derrubou o nosso progresso. Enfrentamos aí 2 anos de recessão, ou seja, de queda do produto interno bruto. Um país que precisa crescer anualmente para poder distribuir riqueza, gerar emprego, não é? E dar bem-estar para a sua população. Imagine quando o país cai 8%. Gerou 14 milhões quase de desempregados, fechamento de quase 25 mil indústrias, de não sei quantos postos de trabalho no setor de serviço. E agora tem gente se apresentando como candidato, que foram os causadores disso tudo, como se nada tivesse acontecido, como fosse um agrupamento de marcianos ou venusianos que estivessem governando aqui e tivessem nos deixado dessa forma. E por que nos deixaram assim? Nos deixaram porque não souberam lidar com a coisa mais elementar de administração. É igual a casa da gente. Quem gasta mais do que ganha, ele vai para o cheque especial, estoura o cheque especial, estoura cartão de crédito e vai bater no agiota. O país é a mesma coisa. Se eu começo a gastar mais do que eu arrecado, se eu aumento a minha despesa cada vez mais, eu tenho que o quê? Fazer dívida. Então, se emite título da dívida pública que são comprados pelos bancos, pelos investidores estrangeiros. Isso é normal acontecer.
Mas é normal acontecer para quê? Para que hajam investimentos e não para operações de custeio. Nós já estamos praticamente no limite da chamada regra de ouro, quando eu não posso mais emitir dívida, porque eu já estou pagando o dia a dia do governo, já estou pagando salário com dívida. Entendam isso. Hoje nós pagamos anualmente 400 bilhões de reais de juros. Para que as senhoras e senhores tenham uma ideia desse valor, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, se fez um plano de reconstrução da Europa que tinha sido arrasada. Esse plano, chamado de Plano Marshall, a valores de hoje, equivaleria a 100 bilhões de dólares. Ou seja, com 100 bilhões de dólares se reconstruiu a Europa. 100 bilhões de dólares é 400 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos pagando um Plano Marshall por ano para não ter nada. Não temos nada. Esse dinheiro sumiu pelo ralo da incompetência, da má gestão e da corrupção. Então essa crise nos deixou no vermelho, é uma crise que tem nome. Essa crise foi causada pelo seu Lula e pela dona Dilma. Eles nos deixaram desse jeito. E agora querem voltar como se nada houvesse acontecido. Temos que vencer isso. Temos que vencer a crise econômica. Temos que vencer os nichos de pobreza que temos ao redor das grandes cidades, onde aquelas pessoas estão excluídas, onde o Estado não está presente. E o Estado, ao não estar presente, abre caminho para quem? Para as narcoquadrilhas. Então, esse flagelo do narcotráfico, que aqui no Brasil é uma disputa por território entre quadrilhas fortemente armadas, ele tem que ser combatido, seja pela ação policial, mas também pela ação social. Porque se lá dentro das comunidades nós não colocarmos creches, não colocarmos escolas, não dermos postos de saúde, essa população permanecerá eternamente vinculada, dependente, ameaçada pelas narcoquadrilhas. É uma guerrilha tradicional isso aí. A guerrilha se divide em 3 grandes grupos. A força de guerrilha, que é a turma que anda armada, roubando e assaltando e traficando. Temos a força de sustentação, assim chamada, que é aquele grupo da população que, ou por medo, por coerção, ou porque realmente também está recebendo alguma coisa, esconde droga na sua casa, esconde arma, o próprio traficante fica escondido lá. E tem a força subterrânea, que é o pessoal da inteligência. Começa naquele garotinho de 10, 11 anos de idade, aquele garotinho de 10, 11 anos de idade, que com um morteiro de 3 tiros, aciona para avisar que a polícia está chegando. Nós temos que separar a força subterrânea e a força de sustentação da guerrilha, senão nós não vamos vencer isso aí. Vamos continuar a enxugar zelo. E para isso nós temos que fortalecer o nosso aparato policial. A nossa polícia sofre. A nossa polícia, se ela atua como polícia, se ela trava o combate, o bom combate contra o marginal, ela é criticada duramente pelos pseudos apoiadores dos direitos humanos. E aí eu deixo uma coisa muito clara: direitos humanos são para quem? Para os humanos direitos. Porque marginal, bandido, tem que estar na cadeia, trabalhando lá dentro da cadeia, e não ocioso lá dentro. Trabalhando para que com esse dinheiro ele sustente a família que ele deixou do lado de fora. E não nós ficarmos sustentando o bandido que matou algum de nós e lá dentro a gente dá paga para ele. Para isso, presídios privados. O Estado toma conta do cumprimento da pena, e a pena tem que ser cumprida. A pena tem que ser cumprida, o sujeito tem que saber que ele vai ficar lá dentro. Há pouco eu vi que o lugar-tenente de um famoso traficante lá do Rio de Janeiro, o tal do NEM, que era o dono da Rocinha, esse camarada estava com a pena de 24 anos de prisão. Com 6 anos ele está no semiaberto.
Como é que pode isso aí? É o convite ao crime. Convite total ao crime. Então o Estado cuida do cumprimento efetivo da pena e a instituição privada, uma empresa que constrói o presídio, utiliza o trabalho daqueles presos para o progresso da sua própria empresa e lhes paga o salário com o qual eles sustentam suas famílias do lado de fora. Se nós não fizermos isso, é outro passo que nós não vamos vencer a guerra que estamos travando. Fortalecer a inteligência policial, que é diferente da inteligência de Estado. E principalmente investir em tecnologia. E quando eu falo investir em tecnologia, eu toco na questão da fronteira. Nós temos quase 16 mil quilômetros de fronteira terrestre com 9 países diferentes. Poucas nações têm isso. Além daquele diálogo que tem que ser travado, nós temos que ter tecnologia lá. Os Estados Unidos faz fronteira com 2 países. O Canadá ao norte, que não é problema, e o México ao sul. E com todo o aparato eles têm dificuldade. Mas, se qualquer um de nós vier por uma estrada mexicana para entrar nos Estados Unidos, vai se defrontar com umas 30 cabines dessas tipo de pedágio, onde em cada uma delas tem um sensor de alta tecnologia. O carro vai passar lá, o que tiver de errado lá dentro vai ser acusado. 15 quilômetros, 20 quilômetros na frente, ele é parado e revistado. Aqui em Foz do Iguaçu, que é uma fronteira altamente sensível, é uma passagem única e não tem sensor, o sensor está quebrado. Por quê? Porque só tem um. Quem tem um não tem nenhum. Então, se nós não investirmos em tecnologia, nós não vamos conseguir dar o combate ao narcotráfico, ao contrabando, ao descaminho, ao tráfico de armas que vem acontecendo dentro do nosso país. Então, isso é um trabalho e é o apoio total à atividade policial. Eu lembro também que o nosso Estado é caro, é um mastodonte. A gente sustenta uma inutilidade muito grande, nós temos que diminuir o tamanho do Estado. O Estado é burocratizado, ele nos cria dificuldade para tudo. Para abrir uma empresa aqui no Brasil se leva muito tempo. Para registrar uma patente se levam anos, anos e anos. Temos que desburocratizar, desregulamentar o país. Nosso país, pelo nosso potencial, como eu sou um amante de cavalos e da arte equestre, eu comparo um animal maravilhoso, capaz de saltar obstáculos de 1,80 m de altura, desde que esteja montado por um ginete de mão de seda, cintura de borracha e perna de aço. Mas o nosso animal está montado por um ginete de 180 quilos, uma mão pesada que fica cisalhando a boca e uma perna frouxa. Resultado, o cavalo não passa de 0,70. Temos que desamarrar esse cavalo. Ou seja, o governo tem que dar ordem e as senhoras e senhores, o progresso. É dessa forma que nós temos que viver. Também, os nossos padrões de referência são altos. Nós queremos estradas alemãs, hospitais suíços e escolas americanas. Temos uma carga tributária enorme, 37% do produto interno bruto. Temos que diminuir essa carga tributária. Temos que baixar isso para 22%, 23%, que é o padrão para um país do tamanho do nosso. Mas mesmo assim, destaco, os Estados Unidos é 19% e o Paraguai é 8%. Por isso que muita gente está indo lá para dentro do Paraguai colocar sua indústria lá. Porque é mais barato produzir lá. E está gerando emprego dentro do Paraguai e não está gerando emprego aqui no Brasil. Ninguém aguenta a cultura burocrática e a má qualidade do serviço público. E quais serão os nossos fundamentos econômicos? Primeiro deles, a disciplina fiscal. Receita e despesa equilibrada. Qualquer governo que assumir em 1º de janeiro, que não agarrar esse touro à unha, não vai conseguir sobreviver. Em 2022 o Brasil para. Nós só temos 3 anos aí para corrigir isso aí. 3 anos. Então tem que haver o equilíbrio fiscal. E como é que se vai fazer o equilíbrio fiscal? Tem que enxugar o gasto do governo. Tem que começar colocando moedinha no cofrinho. Aquela austeridade que o governo tem que ter. Não pode um presidente da República, para ir para uma reunião na Rússia,
ele lotar um avião com 100 come-dorme, amigo dele, decola de Brasília, faz uma escala, obviamente, em Paris, que ninguém vai fazer uma escala na África, não é? Se hospeda no melhor hotel, toma os melhores vinhos e depois ele chega na Rússia. Quem é que paga a conta? Nós. Nós pagamos essa conta. Tá? Então tem que ter austeridade. Então a disciplina fiscal começa aí. Selecionar os gastos. O governo não tem dinheiro para tudo. É o dilema da economia, canhão ou manteiga. O que é mais importante? A mais importante é a saúde e a educação. Então vamos botar a maior parte dos ovinhos lá. E vamos fiscalizar esse gasto, para que ele não escorra pelos dedos e saia pelo ralo da corrupção. Então isso é um fundamento crucial para nós. Falei da reforma tributária, da liberalização financeira, a liberdade de aplicarmos os nossos recursos e de pouparmos. Temos que aprender a poupar. O brasileiro, infelizmente, ele às vezes se comporta mais como cigarra do que como formiga. Temos que lembrar o inverno da vida sempre. E países que têm maior taxa de poupança, o dinheiro custa mais barato porque tem mais dinheiro para ser emprestado. Temos que lembrar isso aí. Câmbio flutuante, liberalização do comércio, vamos comerciar com quem quiser. Não vamos ser arredios a investimentos estrangeiros. E vamos privatizar o que puder ser privatizado. Se fala muito no trio Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Petrobras e Banco do Brasil já são sociedades anônimas, com 51% das ações na mão do governo, 49% na mão de acionistas minoritários. Bolsonaro tem uma visão muito característica. Distribuição e refino podem ser privatizadas, mas o núcleo central da empresa Petrobras, aquela que busca o petróleo, ou como diz o meu comandante, general Vilas Boas, que fura poço, esse tem que estar na nossa mão, porque é uma riqueza que nós buscamos e pertence a nós. Banco do Brasil e Caixa Econômica. Tem um corpo de funcionários extremamente qualificado. Gente patriota lá dentro também. Gente que conhece o seu trabalho. Vamos usá-los. Por que eu tenho que botar o Gedel de diretor de loteria da Caixa Econômica? Para quê? Para ele roubar lá dentro e depois nadar dinheiro lá no apartamento dele na Bahia? Não. Que os funcionários de carreira assumam esses postos chaves. E a questão da propriedade intelectual, a propriedade industrial. Se leva 10 anos hoje para registrar. Por isso que não se investe em pesquisa e em desenvolvimento. Porque eu vou gastar um dinheirão para ter um novo produto. Aí eu vou levar 10 anos para registrar esse produto. Nesse meio tempo alguém pode me piratear. E eu perco todo o trabalho que eu gastei dinheiro. Então nós não podemos aceitar isso. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, tem que ter mais gente trabalhando lá e uma metodologia mais simplificada, ou seja, um uso maior das tecnologias para que a gente consiga registrar os nossos produtos. Temos que ter uma gestão eficiente, usando o funcionalismo que está aí, os concursados e não cargos em comissão. Por que um governo assume e traz 20 mil apaniguados para Brasília? Os amigos do rei. E não vão lá ganhando salário pequeno, senhoras e senhores. É salário bom. Salário que a gente não encontra aqui do lado de fora. Para encontrar aqui do lado de fora, a gente tem que, suar a testa aí, dar duro o dia inteiro. Então vamos acabar com o cargo em comissão. Tá? Gestão profissional no serviço público. Padrão de desempenho. Padrão de desempenho. Tá? Tem que ser avaliado. Nós temos que saber se determinada entidade está funcionando. Isso tem que ser publicado. Ou seja, transparência nos atos. Tá? E, importantíssimo, vamos digitalizar e virtualizar o governo. Extenso uso das novas tecnologias. Nós ainda estamos no carimbo. Ainda rola carimbo, minha gente.
Hoje nós temos no Brasil 50 mil antenas de celulares. Por isso que a gente anda nas estradas, né, e toda hora cai o sinal. Nós temos condições de dobrar isso em curto prazo. E com isso ter cobertura no país. E aí nós vamos ter melhores condições na saúde, na educação, na segurança e na defesa. Por que isso? Um exemplo na saúde. Nós temos hoje 200 milhões de celulares no Brasil. Mais até. Praticamente cada pessoa tem um. Então eu tenho um app do governo, por que eu preciso pagar uma cara e custosa campanha de propaganda da data de vacinação, se eu posso mandar uma mensagem para o celular de cada um, atingir em todo o território nacional e dizer: próximo sábado é o dia da vacinação contra a paralisia infantil. E o cara vai com a sua criança lá no posto de saúde. Eu economizo. Como é que eu vou para a educação? Comunidades rurais, senhoras e senhores. Quem está lá trabalhando aí numa fazenda no interior, ele tem condições de estudar pelo seu celular? De ter acesso a conteúdos de matéria? Não. Ele poderá ter se a telefonia celular chegar lá. E com ela, a internet. Segurança. A nossa polícia terá acesso em qualquer lugar a bancos de dados. Ou seja, com um laptop instalado num veículo, ela tem condições de saber se um veículo que foi parado e seus ocupantes são gente que estão na ordem legal ou são daqueles que estão transgredindo a ordem. E isso é válido também na defesa nacional, na questão das nossas fronteiras. Agora, isso aí tudo que nós vivemos não é culpa das operadoras de telefonia. A lei que nós estamos ainda submetidos é de 1997, 21 anos atrás, quando não havia smartphone. E para quem lembra, o celular era aquele tijolo da Motorola que o cara jogava na cabeça um do outro quando estava brabo, pô. A lei diz ainda que as operadoras são responsáveis apenas por dar cobertura de celular em 80% da sede do município. Ou seja, aqui em Catanduva, só 80% da cidade teria que ter cobertura celular. Elas já foram além disso aí. E também obriga a investir em telefonia fixa. Aquilo que não existe mais, que é coisa do passado. Investir em orelhão. A garotada nem sabe mais o que é orelhão, é peça de museu. Então nós temos que digitalizar e virtualizar o serviço público. Temos que especificar os nossos objetivos das políticas públicas por meio das redes sociais, e aí entra essa digitalização. E criar uma relação de confiança, que está perdida a confiança dos governados nos governantes e nos próprios contratos, tal a quantidade de leis que temos. De 1988 para cá, desde que foi promulgada a atual Constituição, nós tivemos 23 leis federais por dia. Por dia, minha gente. Mais de 100 emendas constitucionais. Aí eu comparo com a Constituição americana, que tem apenas 7 artigos, e em mais de 200 anos só teve 27 emendas. Por quê? Porque uma Constituição, ela tem que ser de princípios e valores. Aquilo que é lei ordinária, ele é trocado ao longo do tempo. Hoje, 96% da legislação foi toda ela entrada em conflito uma com a outra. É o paraíso dos advogados, né? Os advogados ficam satisfeitos. A minha filha, que é advogada, está muito contente, né? Vive sorrindo. Temos que mudar isso aí. Então, resumindo, como é que nós vamos superar isso? Lembrando lá, reforma tributária, diminuir impostos. Podemos diminuir um, substituir por outro, mas temos que baixar para aquela taxa de 22%, 23%. Temos que reduzir o tamanho do Estado, ou seja, a reforma fiscal. Novo pacto federativo. Por que Brasília acumula poder? Dinheiro é poder. Brasília centraliza o dinheiro na mão dela e não joga nas mãos de estados e municípios. Tem que colocar esse dinheiro logo no começo do ano. E o camarada, o gestor do estado e município, ele tem que saber, no ano A-1, que no ano A ele terá X.
e já em A-1 ele prepara suas licitações e seu planejamento do que vai ser feito no ano seguinte. Porque sem planejamento e sem projeto, não se chega a lugar nenhum. Um exemplo clássico, as senhoras e os senhores tinham conhecimento que a transposição do São Francisco foi iniciada sem projeto? Por isso que não está pronta até hoje. Já se gastou horrores de dinheiro e o sertão ainda não virou mar. Então, pacto federativo. A gestão do funcionalismo. Temos que olhar a questão da estabilidade. Por que uma pessoa, ao fazer um concurso, automaticamente ele fica estável? Nós conhecemos a natureza humana. Sempre se compara com um barco, né? Um barco que está em alto mar, tendo que chegar a uma ilha deserta. Ali naquele barco tem um terço que está remando furiosamente para chegar lá. Tem outro terço que dá uma remadinha e olha ali, pô, esses caras estão remando, vou dar uma remadinha aqui também. E tem um outro terço que está jogado lá atrás, reclamando, jogou o remo dentro d'água. É a natureza humana. Então nós temos que trazer o terço mais rebelde, digamos assim, para o terço do meio, de modo a equilibrar isso aí. Então temos que olhar essa questão de estabilidade, porque muitas vezes o funcionário, com 5, 10 anos de serviço, ele simplesmente se aposenta. Ele chega no local de trabalho, bota o paletó da cadeira, fica ali olhando para o tempo, não produz, vai no banco, tira um extrato, volta reclamando do salário, não é? Abre o jornal, vê que o Flamengo perdeu, diz, pô, time vagabundo, não quero mais saber desse time, e assim ele leva o tempo. Temos que mudar essa cultura. É fundamental isso aí. O livre mercado, impulsionar as exportações, temos que vender para o pessoal do lado de fora, e para isso temos que agregar valor, a nossa indústria é fundamental nisso aí. E educar os brasileiros. Se não educarmos os brasileiros, nós não vamos tirar os 40 milhões que não têm educação nenhuma e mais outros tantos que não foram tão bem educados assim. E esse processo ele passa, número 1, pela valorização dos professores. O professor tem que voltar a desfrutar aquele status que tinha na nossa sociedade, de educador. Minha mãe foi professora. Ao longo da minha vida, enquanto ela ainda estava com a gente, eu sempre via as antigas alunas irem lá conversar com ela naquele misto de admiração e respeito pelo que aquela pessoa fez por elas. Nós temos que voltar a desfrutar disso. Não podemos ter um professor em sala de aula de bermuda e chinelo de dedo vendendo livros marxistas. Temos que ter educadores. Hoje, a maior parte dos nossos recursos está na educação superior. Temos que rocar isso para o ensino fundamental, o ensino básico, alfabetizar bem. E trago à consideração de todos algo muito simples. Temos hoje universidades públicas que são de graça e frequentadas por uma imensa maioria que pode pagar. E universidades privadas que são pagas e frequentadas por uma imensa maioria que não pode pagar. Temos que olhar isso. Ao educar e com um comportamento de estadista, de brasileiro, nós vamos resgatar a credibilidade do Estado, a confiança e a solidariedade que temos que ter uns nos outros. Por quê? Porque os brasileiros como um todo têm que estar unidos. Podemos ter opiniões diferentes, mas existe uma única coisa que nos une, a nossa bandeira, que sempre será verde e amarela. Resgatar a virtude da política, a política com P maiúsculo, a política em torno de ideias, ou seja, discute-se opiniões e não ofensas contra um ou outro, como a gente volta e meia vê e nos sentimos envergonhados de uma campanha eleitoral ser conduzida nesse nível. E lembrem-se sempre, senhoras e senhores, por pior que seja, por às vezes nós acharmos que não resolve, mas a democracia resolve. Ela
ainda é o melhor de todos os sistemas. E temos que garantir a liberdade. E a liberdade dentro daquele conceito que nós aprendemos há muito tempo atrás. O conceito de que a minha liberdade termina quando começa a de cada uma das senhoras e senhores. Ninguém pode invadir o espaço alheio. É aquela festa de condomínio que vai com som alto até as 4 da manhã. É o baile funk. É o camarada que ultrapassa pelo acostamento. É aquele outro que tem uma fila única para entrar numa agulha, mas ele vem por fora para entrar lá na frente. Vamos nos respeitar. Vamos ser solidários. E finalmente, eu trago aqui a consideração de todos um texto pequeno da escritora Ayn Rand. Quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem dessas pessoas, mas pelo contrário, são elas que estão protegidas da gente, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que esta sociedade está condenada. Nós não podemos condenar a nossa sociedade. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade. Bolsonaro com amor e com coragem. Bolsonaro, muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade. Bolsonaro com amor e com coragem. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, general. A sua presença em Catanduva, muito obrigado. Viu? Tão grande o país. E tivemos um privilégio de tê-los aqui tão próximo da eleição. Muito obrigado. Pessoal, 7 de outubro, hein? Vamos ganhar no primeiro turno! Bate forte meu coração pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança e união. Eu quero um novo rumo e eu não tô sozinho para um Brasil mais Pessoal, forte. olha só. A gente vai sair rapidinho para uma carreata. O general tem voo marcado, tem que fazer o check-in 12h30. Então a gente não pode enrolar. Por favor, buzinaço. Pediram por gentileza para a gente não soltar fogos de artifício. Nós aceitamos, mas buzina pode, ok? Obrigado. Obrigado a todos. Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro. Eu quero ver meus filhos num país mais seguro. A nova ordem é mudança. Vai Brasil, tá na nossa mão. Sou Bolsonaro pra mudar nossa nação. Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade. Bolsonaro com amor e com coragem. Você quer ter o seu programa na internet e falar para o mundo todo, ao vivo?
Você já sabe que todo mundo anda conectado, não é verdade? Então, este é o canal para falar com o seu público. E o seu programa pode ser sobre vários assuntos. Pode ser sobre entretenimento, pode falar sobre os esportes, pode então retratar todos os eventos sociais. E que tal falar sobre todas as notícias policiais? Religião também rende muitos bons programas. Jornalismo interessa a todo mundo. E a sétima arte também pode ser o foco do seu programa. Vamos falar de cinema, de vídeos, enfim, de qualquer coisa. E agora você já sabe, Arte TV Web, um canal da Arte Vídeo, um canal digital online, ao vivo, para você.